hoje o seu coração está cansado, se há dentro de você uma sensação difícil de explicar, como se algo não tivesse acontecido do jeito que você esperava, permaneça aqui por alguns instantes. Há dores que não fazem barulho, não são revoltas, não são gritos, são silêncios. Silêncios de quem acreditou, de quem rezou, de quem esperou e agora apenas segue, tentando entender o que Deus está fazendo. Talvez você tenha pedido pela sua família, talvez tenha esperado uma mudança, uma resposta, um milagre. E o que veio foi o tempo passando e o coração ficando mais quieto, mais confuso, até um pouco distante. E isso dói. Dói de um jeito que nem sempre conseguimos colocar em palavras. Mas hoje, você não está aqui por acaso. Hoje você vai sair com uma luz nova para aquilo que está vivendo. Não necessariamente uma resposta pronta, mas algo mais profundo. Uma forma diferente de enxergar o caminho. E talvez um pequeno gesto que pode reacender aquilo que parecia apagado dentro de você. Porque existe uma verdade que atravessa este dia. Uma verdade silenciosa, mas firme. Deus não se afasta quando você se perde. Deus não se distancia quando você se confunde. Deus caminha. Ele caminha, mesmo quando você não percebe. Ele caminha, mesmo quando tudo parece sem sentido. Ele caminha, mesmo quando o coração já não consegue reconhecer. Vamos então aquietar por um instante o que está agitado aí dentro. Respire devagar. Se puder, feche os olhos por um momento e apenas diga, no silêncio do seu coração: Senhor, eu preciso de luz. Sem pressa, sem esforço, apenas verdade. Que esta palavra encontre você exatamente onde você está e que ao longo deste caminho, algo dentro de você comece, ainda que suavemente, a reacender. Amém. O dia ainda carrega o eco de uma ausência. Jerusalém ficou para trás, não apenas como lugar, mas como esperança interrompida. Aqueles que seguiram Jesus agora caminham com passos mais lentos, como quem tenta juntar dentro de si pedaços de algo que não terminou como esperava. Os discípulos estão a caminho de Emaús. Não é apenas uma viagem, é um afastamento. Eles se distanciam do lugar onde tudo aconteceu, onde viram, onde acreditaram, onde perderam. E esse movimento diz muito sobre o coração humano. Quando não entendemos o que Deus permite, muitas vezes nos afastamos, ainda que em silêncio. Não há revolta nesse caminho. Há cansaço. Há perguntas que não encontram resposta. Há uma fé que não desapareceu, mas também não sabe mais como continuar. E talvez, de alguma forma, você conheça esse lugar. Aquele momento em que a oração já não tem as mesmas palavras, em que a confiança não desaparece, mas se enfraquece, em que você continua caminhando, mas sem saber exatamente para onde dentro de si. É nesse cenário que o Evangelho de hoje se abre. Não começa com milagres visíveis, nem com certezas inabaláveis. Começa com passos lentos, com uma conversa marcada por decepção, e com um coração que ainda não percebe que não está sozinho. Há algo muito delicado aqui, porque enquanto eles caminham tentando entender o que aconteceu, algo maior já está acontecendo ao lado deles. E é por isso que esta palavra precisa ser ouvida com o coração aberto, não como quem busca respostas imediatas, mas como quem permite que, aos poucos, a luz vá entrando onde antes só havia dúvida. Permaneça neste caminho interior, porque o que parecia apenas mais um trecho da sua história pode se tornar um encontro. Proclamação do Evangelho de Lucas, 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os olhos deles, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, respondeu: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos que afirmam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e os deu. Nisso, os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Ele, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Há caminhos que não aparecem no mapa, mas todo o coração já percorreu. Caminhos onde a fé ainda existe, mas está ferida. Onde a esperança não morreu, mas perdeu o brilho. Onde se continua andando, não porque há certeza, mas porque não se sabe mais como parar. Os discípulos estão assim. Caminham para Emaús carregando uma dor que não grita. Não há revolta nas palavras deles. Há um cansaço profundo. É a dor de quem esperava mais de Deus, de quem acreditou que algo aconteceria e agora não entende por que tudo terminou daquele jeito. Nós esperávamos. Essa frase não é apenas deles. Ela atravessa o tempo e chega até hoje, entrando silenciosamente em muitos corações. Nós esperávamos uma cura, uma resposta, uma mudança, uma reconciliação. Nós esperávamos que Deus agisse de um certo modo, e quando isso não acontece, algo dentro de nós começa a se fechar. É nesse ponto que muitos se confundem, porque continuam falando sobre Deus, continuam lembrando do que viveram, continuam até rezando, mas já não conseguem perceber a presença viva de Deus naquele momento. Falam dele, mas não o reconhecem. E isso não acontece por falta de fé, acontece por dor. Existe uma frustração que não destrói a fé imediatamente, mas a torna turva, como um vidro embaçado, que não muda o que está do outro lado, mas impede de ver com clareza. A realidade não deixou de ser habitada por Deus, mas o olhar já não consegue perceber. Há também expectativas que criamos em silêncio, histórias que montamos dentro de nós sobre como Deus deveria agir, sobre como as coisas deveriam acontecer. E quando a realidade não segue esse roteiro, a decepção nasce, não necessariamente contra Deus,
mas contra o que imaginávamos sobre ele. Emaús é esse lugar. Não é apenas um caminho geográfico, é um espaço interior, onde as expectativas quebradas são confrontadas com uma verdade maior, ainda não compreendida. E há algo profundamente consolador nisso tudo. Porque enquanto eles se afastam de Jerusalém, enquanto caminham na direção oposta, enquanto conversam sem entender, Jesus já está indo ao encontro deles. Deus não espera que o coração esteja forte para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando o coração está cansado. Ele não exige clareza para caminhar junto. Ele caminha exatamente no meio da confusão. Este evangelho não começa com uma fé firme. Começa com passos lentos, com pensamentos embaralhados, com um coração pesado. E talvez seja exatamente por isso que ele se parece tanto com a vida real. Porque há dias em que a fé não é luz intensa, é apenas um fio que ainda não se rompeu. E é nesse fio, quase invisível, que Deus começa a agir. Há um momento no relato que revela mais do que parece. Quando os discípulos dizem, nós esperávamos, eles não estão apenas lembrando o passado. Estão revelando uma ruptura interior. Não perderam apenas Jesus, perderam a ideia que tinham sobre ele. E isso, muitas vezes, acontece de forma silenciosa na vida espiritual. Porque a fé não se quebra apenas quando alguém deixa de acreditar. Às vezes, ela se enfraquece quando Deus não corresponde ao que se esperava dele. Quando a resposta não vem, quando o tempo se prolonga, quando a realidade segue por um caminho diferente daquele que parecia tão certo. E então, quase sem perceber, o coração começa a reinterpretar Deus a partir da dor. Já não se olha para Deus como ele é, mas como ele parece ser naquele momento de frustração. E isso muda tudo, porque o sentimento passa a ocupar o lugar da verdade. A experiência momentânea passa a definir aquilo que é eterno. Os discípulos estão exatamente nesse ponto. Jesus já ressuscitou. A realidade já foi transformada. A vida venceu a morte. Mas dentro deles, tudo ainda parece terminado. Eles caminham como se o fim tivesse vencido, mesmo quando o recomeço já começou. Há algo profundamente humano nisso. Quantas vezes a vida continua sendo sustentada por Deus e ainda assim o coração sente como se estivesse sozinho? Quantas vezes algo já está sendo preparado, conduzido, transformado, mas a percepção não acompanha o que Deus já iniciou? Não é que Deus tenha deixado de agir, é que o olhar foi marcado pela frustração. E a frustração tem esse poder sutil. Ela não altera a realidade, mas altera a forma como a realidade é vista. Como um vidro embaçado que distorce a paisagem sem nunca tocar o que está do outro lado. Por isso, o perigo não está apenas na dor, mas no modo como ela começa a definir o que se acredita sobre Deus. Há corações que continuam rezando, mas já não esperam. Continuam buscando, mas com uma reserva interior, como quem já não se permite confiar totalmente outra vez. E esse movimento não acontece por falta de fé, mas por cansaço de esperar. Ainda assim, algo neste evangelho permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. Deus não depende da clareza do coração humano para continuar presente. Ele não espera que tudo esteja resolvido dentro de alguém para se aproximar. Ele caminha, mesmo quando o coração interpreta tudo de forma equivocada. E enquanto os discípulos seguem, presos àquilo que sentiram, Jesus já está ao lado deles, sustentando um caminho que eles ainda não conseguem compreender. A realidade de Deus não muda com as oscilações das emoções. O amor de Deus não diminui quando a esperança humana enfraquece. Há algo sendo conduzido, mesmo quando não é percebido. E pouco a pouco, esse encontro começa a transformar não o que aconteceu, mas a forma como tudo será entendido dali em diante. Há um detalhe neste evangelho que à primeira vista parece estranho, mas quando acolhido com profundidade, revela algo muito íntimo sobre a alma humana. Jesus está ali,
caminha ao lado deles, escuta cada palavra, participa da conversa e ainda assim não é reconhecido. Não há distância, não há ausência, há presença e, ao mesmo tempo, há um coração que não consegue perceber. Isso revela uma verdade delicada. Nem sempre o problema está na falta de Deus, mas na forma como o coração se encontra por dentro. Há momentos em que a dor fecha os sentidos espirituais, não por rejeição, mas por excesso de peso. Os discípulos não estavam distraídos com coisas superficiais, estavam envolvidos em algo profundo demais, suas próprias decepções. E quando a alma está ocupada tentando entender o que doeu, ela tem dificuldade de perceber o que ainda está sendo oferecido. Assim acontece também hoje. Há dias em que Deus se aproxima através de um detalhe simples, uma palavra inesperada, uma conversa comum, um pequeno sinal no meio da rotina. Mas o coração, fechado em suas próprias perguntas, não consegue reconhecer. Não é falta de fé, é um tipo de cegueira suave, quase imperceptível, que nasce quando o interior se torna um lugar de ruído e confusão. E há outro movimento silencioso que também aparece nesse caminho. Muitas vezes, espera-se que Deus se revele de forma extraordinária, algo evidente, forte, incontestável, como se a presença divina precisasse sempre romper o cotidiano para ser real. E enquanto isso, ele passa pelas formas mais simples, mais discretas, mais humanas. Jesus não se impõe, não se revela de imediato. Ele se aproxima como quem respeita o tempo do coração. Caminha no ritmo deles, escuta antes de falar, acolhe antes de corrigir. Há algo profundamente consolador nisso. Porque antes de qualquer explicação, antes de qualquer resposta, Deus entra na história pessoal de cada um. Ele não começa pela correção, começa pela escuta, não interrompe a dor, caminha dentro dela. E é nesse espaço, onde a dor é acolhida e não negada, que algo começa a se abrir. A presença de Deus não é sempre percebida com os olhos. Muitas vezes, ela se revela como o vento, não se vê diretamente, mas se sente quando o coração se torna atento. E pouco a pouco, enquanto a caminhada continua, aquilo que parecia apenas um encontro comum, começa a carregar um peso diferente. Não porque algo externo mudou, mas porque, silenciosamente, o coração começa a se preparar para reconhecer aquilo que sempre esteve ali. A mudança começa de forma quase imperceptível. Não há um milagre visível naquele instante. Nenhuma luz rasga o céu, nenhum sinal extraordinário interrompe o caminho. Jesus poderia ter se revelado imediatamente, mas escolhe outro caminho. Ele começa pela palavra. E isso carrega uma profundidade que muitas vezes passa despercebida, porque, diante de um coração ferido, espera-se algo rápido, algo que resolva, algo que alivie de imediato. Mas Jesus inicia um processo. Ele percorre as Escrituras, revisita a história, reorganiza o sentido do que aconteceu. Enquanto eles caminham, ele vai iluminando. E algo começa a acontecer por dentro. Não é externo, não é visível aos olhos, mas é real, é profundo, é silencioso. É como uma brasa que parecia apagada, mas que, ao ser tocada, começa lentamente a aquecer novamente. Mais tarde, eles mesmos vão reconhecer. Nosso coração ardia. Ardia enquanto ele falava. Ardia enquanto explicava. Ardia antes mesmo de ser reconhecido. Isso revela que o primeiro milagre não foi abrir os olhos, foi reacender o interior. Há algo muito importante nisso para a vida espiritual, porque nem sempre a transformação começa nas circunstâncias. Muitas vezes, tudo ao redor continua igual, mas a forma de compreender muda completamente. E essa mudança interior é o que sustenta tudo o que vem depois. Há quem busque sentir algo intenso para acreditar que Deus está presente. Uma emoção forte, um sinal claro, uma experiência marcante. Mas neste caminho,
O que reacende o coração não é a intensidade, é a verdade sendo revelada pouco a pouco. A palavra não invade, ela aquece. Ela entra onde há dúvida e, sem pressa, vai trazendo sentido. Não apaga a dor de imediato, mas começa a dar a ela um novo lugar. Não responde tudo, mas ilumina o suficiente para que o próximo passo possa ser dado. E isso transforma profundamente. Porque quando o coração começa a arder novamente, ainda que de forma suave, algo dentro dele volta a viver. A esperança não retorna como antes. Ela retorna mais silenciosa, mais madura, mais firme. Como um fogo em brasa, que não faz barulho, mas permanece. E naquele caminho, enquanto ainda não compreendem tudo, enquanto ainda não reconhecem plenamente quem está com eles, o mais importante já começou a acontecer. Por dentro, a vida está voltando. O caminho chega ao fim do dia, mas na verdade, algo maior está prestes a começar. Eles caminharam juntos, conversaram, escutaram, sentiram o coração aquecer, mas ainda não reconheceram. Ainda há um véu, ainda há uma distância sutil entre presença e percepção. E então, acontece algo simples. Não é um discurso, não é uma explicação mais profunda, não é um sinal extraordinário. É um gesto. Jesus se senta à mesa com eles, toma o pão, pronuncia a bênção, parte e entrega. E é nesse instante, tão comum, tão cotidiano, que os olhos se abrem. O reconhecimento não vem quando tudo é entendido, vem quando algo é vivido. Isso revela uma dimensão muito profunda da fé, porque há uma parte do caminho que passa pela compreensão, mas há outra que só se abre na experiência. Há coisas sobre Deus que não se alcançam apenas com o pensamento, mas com o encontro. Os discípulos ouviram explicações ao longo do caminho, mas foi no partir do pão que reconheceram, como se o coração já estivesse preparado, e naquele gesto, finalmente se abrisse por completo. Há uma delicadeza nisso tudo, porque muitas vezes o ser humano tenta se aproximar de Deus apenas pelo controle da mente. Quer entender tudo, organizar tudo, resolver todas as dúvidas antes de se permitir confiar. Mas Deus não cabe completamente nesse espaço. Ele se revela quando o coração se deixa tocar. E isso não acontece em momentos extraordinários apenas. Acontece muitas vezes nos gestos simples, na mesa partilhada, no silêncio vivido, na rotina que de repente se torna lugar de presença. O pão partido carrega esse mistério, algo comum que se torna revelação, algo cotidiano que se torna encontro, algo simples que revela o invisível. E talvez seja por isso que quando finalmente reconhecem, ele desaparece. Não como ausência, mas como um convite. Agora, eles não precisam mais ver com os olhos. Algo dentro deles já sabe. O reconhecimento deixou de depender do externo e passou a habitar o interior. E o que antes era dúvida, agora se torna certeza silenciosa. A fé amadurece exatamente nesse ponto, quando já não precisa controlar para confiar, quando já não exige provas constantes, porque aprendeu a reconhecer a presença mesmo quando ela não é visível. E tudo isso começa com um gesto simples, um pão partido e um coração que finalmente se abre. Há algo profundamente consolador neste evangelho, algo que permanece mesmo depois que a cena termina. Deus não desiste de caminhar com o ser humano. Mesmo quando o coração está confuso, ele caminha. Mesmo quando a fé está ferida, ele caminha. Mesmo quando a direção parece errada, ele caminha. Os discípulos estavam se afastando e ainda assim foram encontrados, não porque estavam fortes, mas porque eram amados, não porque entenderam, mas porque foram acompanhados. Este caminho revela que a fé não renasce de forma brusca,
como um impacto repentino que resolve tudo de uma vez. Ela renasce como um processo, um caminho interior que se reconstrói passo a passo. Primeiro, o caminhar, mesmo sem entender. Depois, o escutar, mesmo com o coração pesado. Em seguida, o compreender, ainda que aos poucos. E, por fim, o reconhecer, quando o interior já está preparado. Nada foi imediato, e ainda assim, tudo foi verdadeiro. Há uma sabedoria silenciosa nisso tudo, porque nem sempre Deus responde com pressa. Muitas vezes, Ele forma o coração antes de revelar plenamente a resposta. Não por distância, mas por cuidado. O coração precisa aprender a reconhecer, e esse reconhecimento não nasce da pressa, mas da caminhada. Os discípulos começaram aquele dia tristes, carregando perguntas, tentando dar sentido ao que parecia perdido. E terminaram com algo diferente. Não porque o mundo ao redor mudou primeiro, mas porque algo dentro deles foi transformado. O que antes era decepção, tornou-se compreensão. O que antes era peso, tornou-se fogo. O que antes era ausência, revelou-se presença. E talvez este seja também um lugar em que muitos te encontram hoje. Um caminho onde ainda há perguntas. Um caminho onde nem tudo faz sentido. Um caminho onde a fé continua, mas de forma mais silenciosa. E ainda assim, há uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. Você não está sozinho nesse caminho. Mesmo que não perceba, mesmo que não sinta, mesmo que não compreenda, Deus já está ao seu lado, caminhando no mesmo ritmo, escutando o que você carrega, sustentando cada passo que parece pesado demais. E no momento certo, não necessariamente no momento esperado, mas no momento em que o coração estiver preparado, algo vai se abrir. E você vai perceber, com uma clareza serena, que Ele esteve ali o tempo todo. Não distante, não ausente, mas presente em cada trecho do caminho. Se essa palavra tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal.